E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Agora preste atenção aqui no verso 13. O próprio Simão, veja que o texto começa dizendo que Simão, ele praticava feitiçaria. Só desligar o ventilador aqui. Ele praticava as artes mágicas, era um bruxo. E aqui diz que o próprio Simão, ao ouvir a pregação de Filipe, creu e foi. Ele foi o que, gente? Creu e foi Nós chamaríamos uma pessoa dessa do quê? Do que nós a chamaríamos? De irmão, de crente, de cristão. Sim ou não? Vamos continuar a leitura. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Ora, é forte a declaração de Pedro para um cara que creu na mensagem que ouviu e foi batizado. Alguém que nós facilmente o chamaríamos de irmão, de convertido. E a expressão aqui, a declaração de Pedro, é algo realmente forte. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Vou ler só o verso 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Pode fechar sua Bíblia e olha para mim. Eu vou dar uma ênfase aqui nesse verso 22 e no verso 24. Pedro disse: arrependa-se dessa maldade e diga ore. Não, diga mais forte, ore. Quem que Pedro mandou orar? Simão. E ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. E no verso 24 diz assim: Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que nada me aconteça do que vocês disseram. Querido, muitos, eu não vou dizer apenas aqui no nosso meio, mas na igreja, muitos se encontram na condição desse homem chamado Simão. Que é isso, pastor? Praticando feitiçaria? Não é praticando feitiçaria, mas muitos se encontram na condição dele, onde creram no Senhor Jesus, foram batizados, mas que estão com a sua vida
cheia de pendências que precisam ser resolvidas e não resolvem. Todo mundo aqui tem um monte de coisa que precisa ser resolvida internamente, sim ou não? Só que tem um monte de gente igual ele que prefere fazer, sabe o quê? Terceirizar a solução deles a outros. O que Pedro mandou Simão fazer? Pedro disse para Simão: vá para Deus e ore, se arrependa do seu pecado e ore. O que Simão virou para Pedro e disse: não, orem vocês por mim. A igreja está cheia de gente assim, terceirizando a sua vida para outras pessoas resolverem, querendo que outras pessoas resolvam seus problemas. Querido, Deus não tem problema em levantar pessoas para te ajudar nas suas dificuldades e tribulações, mas quando o negócio é entre você e Deus, não cabe outro no meio. Quando o negócio é com você e Deus, não tente colocar outro mediador entre vocês dois. Aqui a palavra de Pedro é bem clara para Simão: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Mas o que ele diz? Não, orem vocês por mim. Quantas vezes, eu não falo para você, ou talvez já aconteceu com você, mas quantas vezes, repetidas vezes, alguém não chega e fala: pastor, ora por mim. E aí o pastor ora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 vezes. E a pessoa continua com o mesmo problema, sabe por quê? Porque ela está terceirizando o problema dela para outra pessoa resolver. E aí Deus vem e diz: meu amigo, não vai adiantar você terceirizar esse problema é algo pessoal, e é eu e você que vamos resolver. Não terceirize, querido, o que deve ser pessoal. Esse é o tema dessa palavra: não terceirize o que deve ser pessoal. É óbvio, querido, que na jornada Deus levanta, não esse Simão, mas outro Simão, para te ajudar a carregar a cruz. É óbvio que Deus faz isso. Mas quando você está lá na cruz, filho, não tem Simão que te socorra, é você e ele. E se você tem que resolver com ele, não vai adiantar. Eu não estou desestimulando você buscar ajuda, pelo amor de Deus, não é isso. Eu não estou desestimulando você diante das suas dificuldades, procurar o pastor: pastor, põe a mão na minha cabeça, expulsa os capetas. Estou brincando, me ajuda. Não é isso que eu estou te desestimulando. O que eu estou querendo dizer é que existem questões pessoais que você tem que resolver com Deus. Se Deus espera que você ore, não vai adiantar você ficar pedindo oração para os outros. Não terceirize, querido, responsabilidades que lhe cabem. E é impressionante como parece que não, mas tem muita gente dentro das igrejas terceirizando inclusive o seu relacionamento com Deus, esperando que as pessoas sejam Deus na vida delas. Ora, irmão, eu tenho que ser um instrumento de Deus na sua vida, amém? Você tem que ser um instrumento de Deus na vida do seu irmão, amém? Mas tem um monte de gente querendo com que outros homens sejam Deus para eles. Fale tudo o que eles precisam ouvir, dê tudo o que eles querem, ficam esperando que outros possam fazer por eles aquilo que eles deveriam estar fazendo pessoalmente com Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus, nem suas responsabilidades. O conhecimento pessoal de Deus pelo indivíduo, querido, é intransferível. Vou repetir isso aqui: o conhecimento pessoal de Deus pelo indivíduo é intransferível. Eu não posso conhecer Deus no seu lugar. O Deus que eu conheço é para mim, e o Deus que você conhece é para você. Pastor, mas eu não tenho que transmitir Ele para outras pessoas? Tem, mas quando você transmitir Ele para outras pessoas, Deus vai se revelar pessoalmente para outras pessoas. Eu não poderei ter uma vida adequada esperando que outro conheça Deus por mim, irmão. Como é que você quer ter uma vida adequada esperando que outras pessoas sejam Deus na sua vida ou conheçam a Deus por você?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, dá para afirmar que a questão de vida ou morte, no sentido espiritual, a tamanha importância que é conhecer Deus além dos homens. É uma questão de viver ou morrer espiritualmente, irmão. Você conhecer Deus além dos homens, entenda isso, a sua vida espiritual depende disso, ir além dos homens. Repita isso comigo, eu preciso ir além dos homens. Você tem que conhecer Deus pessoalmente, amém? Não é o Deus do pastor, é o seu Deus. Você sabia que Deus tem ciúmes de você? Ele tem ciúmes de nós, e uma das razões é por ver o quanto o substituímos por outros. Deus sente ciúmes, a Bíblia diz que Ele é um Deus ciumento, e Ele sente ciúmes principalmente quando nos vê substituindo e transferindo o que é intransferível. Ele fica lá olhando, mas de novo ele está correndo para fulana de tal, de novo ele está correndo atrás do profeta, de novo ele está correndo atrás desse movimento, de novo ele está tentando. E Deus está falando assim: só basta você fazer uma coisa, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te responderá. Mas não, a gente quer ficar terceirizando as coisas. No Velho Testamento, os ciúmes de Deus se manifestava por ver seu povo o substituindo e adorando a outros deuses. Deus tem ciúmes de você, e fique feliz por isso. E não pensa que o ciúmes de Deus é igual ao nosso não, viu, irmão? O ciúmes de Deus é zelo e amor puro. É diferente do nosso, porque o nosso é cheio de mistura. É um ciúme doente. O ciúme de Deus não representa amor puro e zelo da parte dele por você. E aí quando ele te vê substituindo ele por pessoas, ou acreditando, irmão, é engraçado, irmão, isso não é para rir, mas é engraçado. Não, o que eu vou dizer parece um absurdo, mas não é, só parece. Não acredite mais na minha oração do que na sua. Você não vai ouvir muitos pastores te dizendo o que eu acabei de te dizer, porque eles querem que as pessoas fiquem refém deles, que as pessoas dependam da mão deles na cabeça para alguma coisa acontecer. Deixa eu te dizer, não acredite que a minha oração vale mais do que a sua. Quem entendeu o que eu disse? Eu vou correr para o pastor, porque a oração do pastor vale mais. Irmão, minha oração não vale mais. Se eu colocar a mão na sua cabeça e orar sem fé, a minha oração não valeu nada. E se você de maneira simples, com fé, orar, você abre os céus sobre a sua cabeça. E do que adiantou eu ter um título de pastor? Nada. Você, querido, não resolverá certas coisas que são precisas colocando um homem como seu mediador. Irmão, como isso é algo simples de entender, mas é difícil de se fazer, porque volta e meia nós queremos colocar alguém que resolva as coisas pela gente. Não é assim? Sim ou não? Volta e meia a gente está querendo caçar alguém que resolva o meu problema, que faça aquilo que eu preciso. E, sabe, não é difícil de entender isso, mas é difícil da gente se desprender disso e de dizer: não, peraí, ele já fez o que podia por mim, agora é entre eu e Deus. Não, peraí, chega de depender disso aqui, agora é entre eu e Deus. Pare de ficar colocando mediador entre você e Deus. O único mediador que há entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o resto é atravessador. Tem gente que é atravessadora, gosta de se meter na vida dos outros. É engraçado que às vezes a gente vai procurar os outros, mas tem gente que gosta de se meter na vida dos outros. O único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo, o resto é atravessador. E como nós gostamos de pessoas que tomam a frente por nós e que falem no nosso lugar. Pastor, pastor, eu preciso que o senhor ore para mim nas madrugadas.
E aí o pastor está lá orando pelo fulano na madrugada, e ele está lá babando, quase caindo da cama, babando e roncando. É fácil, né, irmão? Terceirizar os seus problemas, a sua vida para outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Paulo disse aqui para Timóteo, 1 Timóteo 2,5, isso aqui: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa palavra mediador significa alguém que fica entre dois. Pare de colocar alguém entre você e Deus, porque Jesus é esse cara, Jesus é essa pessoa. Significa também alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou para firmar um pacto, ou para ratificar um acordo, um mediador de comunicação. O que Pedro mandou Simão fazer? Diga assim: falar com Deus. E o que Simão fez? Simão quis colocar Pedro como mediador, e aqui a palavra mediador significa um mediador de comunicação. A instrução para Simão foi clara: não coloca ninguém não, vai você e fala com Deus. Mas a gente está insistindo, vive pedindo oração, e repito, não é errado. É errado quando Deus não quer ouvir a oração de outro por você, mas quer ouvir a sua própria oração. Você não entendeu o que eu disse, né? É errado quando Deus não quer ouvir a oração de outro por você, mas Ele quer ouvir a sua própria oração. Por isso não viva a deixar ou querer que outro seja a sua boca perante Deus, irmão. Olha na cara desse guerreiro que está do seu lado. Fala assim para ele: não deixe com que outro seja a sua boca perante Deus. Não é errado nós termos aqueles que intercedem por nós, que se apresentam em oração ao nosso favor. Errado é querermos sempre alguém permanente que nos substitua perante Deus. Ninguém pode substituir você. Sabe, e quando eu penso a esse respeito, é quase impossível não citar o exemplo do povo de Israel. É quase impossível. Lembra? Saíram do Egito, Deus falou assim: vou me encontrar com vocês, e aí vou aparecer no monte, vou descer lá, o monte vai pegar fogo, e vocês vão estar diante de mim, e eu vou falar com vocês. Lembra desse momento? Quem lembra? Estava lá? O que o povo vira e fala para Moisés? Isso aqui, Êxodo 20:19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, Moisés, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Dois erros que nós cometemos. Presta atenção em mim, gente. Dois erros que nós cometemos: colocar alguém para falar em nosso lugar perante Deus, e querer alguém no lugar de Deus para falar conosco. Quando nós não queremos que alguém fale a Deus no nosso lugar, nós queremos que alguém fale da parte de Deus conosco, que foi o caso aqui do povo de Israel. Irmão, não deseje essas coisas. Deseje estabelecer o seu relacionamento com Deus e ouvi-lo e vê-lo face a face, porque isso vai resolver os seus problemas. Engraçado, aqui no texto de Êxodo, diz que o povo teve medo de morrer. E preste atenção no que eu vou te falar. Nos dias de hoje, talvez não seja medo que o povo tenha de morrer ao ouvir Deus falar. Sabe o que pode ser nos dias de hoje? Preguiça mesmo de se apresentar perante Deus em oração. Naquela época o povo ficou com medo. Não vamos nos apresentar perante Deus não, porque se a gente apresentar, Deus vai matar nós tudo. Naquela época eles tiveram medo. Mas provavelmente o problema das pessoas hoje não é medo de se apresentar perante Deus, é preguiça. Sabe por quê, irmão? Porque ouvir o que Deus tem a te dizer vai gastar seu tempo. Quantos aqui tem tempo para gastar? Ou seu tempo vale dinheiro? Ou seu tempo vale um prato de lentilha? Querido, parar diante de Deus vai exigir tempo de você. E o que nós temos hoje não é medo, é preguiça.
de dizer assim: não vou mais depender desse fulano, eu vou me trancar e ficar com Deus até ouvir o que Deus tem a me dizer. Nós temos um povo preguiçoso, que não se dispõe para encontrá-lo. Eu não estou falando aqui apenas, não, irmão, fala a igreja em si. E o problema é que junto da preguiça tem outras coisas, como a incredulidade. Agora ouça o que eu vou te dizer: muitos não acreditam que serão ouvidos e respondidos se falarem. Por um obséquio, ele é seu pai. Se você é filho dele, na hora que você abrir a boca, ele vai te ouvir. Mas se não bastasse a preguiça, quando a gente custa acreditar que ao falarmos, seremos ouvidos e respondidos. E aí é mais fácil eu acreditar que se o pastor falar por mim, Deus vai ouvir. Ô irmão, não faz isso não. A essa altura do campeonato, nenhuma oração perante Deus é mais poderosa do que a sua. Vou repetir: nenhuma oração perante Deus é mais poderosa do que a sua, exceto aquela que o Espírito Santo faz por nós com gemidos inexprimíveis. Então a minha oração não pode ser mais poderosa do que a sua, irmão. Porque se você orar crendo naquilo que está orando, não importa se um anjo do céu descer e interceder ao seu favor, a oração dele não será mais poderosa do que a sua. Se você orar crendo, o que Jesus nos ensinou? Olha, a Bíblia nos ensina: tudo que você orar crendo, tudo que você orar pedindo, creia que você recebeu, e assim se lhe fará. Sim ou não? Se você orar com fé, acreditando na oração que você está fazendo, não interessa se vai descer um anjo do céu e colocar a mão sobre você e orar sobre você, a oração dele não tem mais poder do que a sua, se você estiver crendo nas palavras que você está falando. Eu só te dei esse exemplo, querido, para te mostrar quão poderosa pode ser a oração do justo na sua eficácia. Até porque os anjos não foram colocados para orar por nós. Se algum anjo aparecer para você e falar que vai orar por você, expulsa, porque é o diabo. Eles não oram pela gente, não tem nenhum relato na Bíblia deles fazendo isso. Eles ministram da parte de Deus. Mas o que eu quero te mostrar é que a sua oração do jeito certo tem muito poder. Então diga para quem está do seu lado: irmão, pare de terceirizar a sua comunicação com Deus. Porque é da sua comunicação com Ele que muita coisa é gerada. Quantos aqui querem gerar coisas em Deus? Muita coisa gerada em Deus nasce da sua comunicação. Para fazer coisas para Deus é necessária instrução, mas para ser instruído, precisa primeiro ouvir. Você precisa ouvir o que Deus está falando. E uma das coisas que é gerada na sua comunicação é firmeza interior. Os momentos em que você mais se fortalece é quando você ouve Deus falar com você ou te responder algo que você falou com Ele. Irmão, eu preciso ser enfático nisso, para você não ficar lá depois: eu não vou procurar o pastor, porque o pastor falou que eu não devo procurar ele. Não é isso que eu estou dizendo, criatura, mas eu preciso ser enfático com você. Você precisa de firmeza interior, e essa firmeza vai vir na sua comunicação pessoal com Deus. Irmão, os momentos que eu mais me firmei foi os momentos que eu mais ouvi a Deus pessoalmente. Irmão, eu tenho coisas que eu carrego de Deus porque eu recebi por meio de outras pessoas. Tem coisas que eu carrego de Deus porque eu ouvi de outras pessoas. Isso me deu uma posição de firmeza interior, mas nada me firmou mais internamente, interiormente, do que ouvir Deus pessoalmente. Nada foi, e será tão poderoso quanto aquelas coisas que carrego, por eu mesmo ter ouvido diretamente dEle.
Uma das razões por haver fraqueza no sentido espiritual é justamente pela substituição que fazemos de Deus pelos homens. Irmão, eu tô cansado, eu não canso de ouvir, eu estou fraco. Ontem mesmo não ouviu, de alguém, eu estou fraco espiritualmente. A gente vive ouvindo isso, eu estou fraco espiritualmente. Irmão, uma das razões de alguém estar fraco espiritualmente, sabe qual é? Substituição de Deus pelos homens. O fulano substitui Deus pelo homem, substitui a companhia de Deus pela companhia do homem, substitui o tempo de oração na presença de Deus para ficar conversa fiada com outro homem ou com outra mulher. Se você ficar substituindo Deus por coisas, é óbvio que o resultado final disso vai ser fraqueza espiritual, e aí você não vai ter força para vencer o que precisa. Voltando aqui para o texto, eu fico me perguntando, porque Simão falou para Pedro: orem vocês por mim. Eu fico me perguntando se Pedro e João oraram por esse cara. Eu particularmente acredito que não. Primeiro porque o texto não mostra que eles oraram, o texto não deixa isso claro. Segundo, é porque aquela era uma questão pessoal, interna e intransferível. Era algo que Simão tinha que resolver. Isso você tem que entender. Tem coisas que é interna, pessoal e intransferível, e é você que tem que resolver com Deus. Quem entendeu, diga amém. Dentro das igrejas há muita gente assim, carregam questões pessoais há muito tempo e que precisam ser resolvidas, e que já receberam oração de todo mundo. Eu gosto daquele exemplo: fulano já tem, pastor Heber diz, fulano já tem uma mão marcada na cabeça. Ele chega na frente do pastor, o pastor já consegue até encaixar direitinho a mão na cabeça dele, porque ele já recebeu a oração de todo mundo, ele recebeu a oração até do cachorro que entrou dentro da igreja. É porque o cachorro era um pastor alemão. Foi boa piada, não foi? Entrou um pastor alemão dentro da igreja, fulano foi lá: o pastor, ora por mim. É isso aí, Chay, continua achando graça. Mas tem um monte de gente assim, que já recebeu a oração de todo mundo, mas o problema continua lá. Irmão, se você recebeu a oração de todo mundo e o problema continua lá, é porque você não precisa de mais alguém orar por você. É você mesmo que tem que abrir a sua boca e falar com Deus. Amém? Enquanto o indivíduo não se tocar que é entre ele e Deus, vai permanecer no mesmo lugar. E alguns ficam bravos se você os mandar orar, porque eles acham que o pastor tem que resolver os seus problemas. Ora, pastor, eu fui lá pedir oração para o pastor, e o pastor mandou eu ir orar, e ficar bravo, porque acha que eu sou responsável por resolver os problemas dele. Irmão, se ajuda, me ajuda a te ajudar, ou melhor, se ajuda para o Espírito Santo te ajudar, porque ninguém vai te oferecer mais ajuda do que ele. Amém? E não adianta, se o negócio for só entre você e Deus, não fique querendo colocar outro entre vocês, porque Deus não vai aceitar, e você não vai conseguir romper o que você precisa romper. Irmão, rompa com esse lugar onde você depende mais da boca dos outros perante Deus do que a sua própria. Rompa com esse lugar. É a sua boca, a Bíblia diz assim, que da sua boca podem fluir bênção e maldição, vida ou morte. É da sua boca que você pode colher coisas. Ah, pastor, mas um dia o pastor orou por mim e eu recebi cura. Show de bola, ali Deus queria operar e Ele queria fazer mesmo através do pastor. Mas e agora? E se Deus quiser curar você através da sua própria boca? E aí? Você vai correr no maior santo milagroso que existe, e nada vai te acontecer. E aí você vai sair falando assim: não, porque pastor não tem unção para curar ninguém não.
Não, irmão, não adianta. É Deus falando assim: meu amigo, meu filho, agora, até agora você recebeu cura através de outros, agora eu vou te ensinar a extrair a cura diretamente de mim. Não adianta quando o negócio é com Deus, irmão, não adianta. Amém? E lembre-se disso: muito pode a oração do justo na sua eficácia. Repita isso comigo: muito pode a oração do justo na sua eficácia. Amém? Pastor, mas eu acredito mais na sua oração do que na minha. Então você tem um problema de falta de confiança. Se você acredita mais no que eu digo perante Deus do que o que você diz perante Deus, você tem um problema de confiança. E esse problema de confiança se resolve, sabe como? Através da intimidade com Deus. Se o seu problema é que lhe der falta de confiança, tenha intimidade com Deus e ele vai ser resolvido. É simples. E aí você vai parar de falar que a minha oração vale mais do que a sua, porque não vale. Se você acredita na oração de alguém ser mais poderosa do que a sua, é porque o seu relacionamento está sendo comprometido, ou por que não dizer fraco. O apóstolo Luiz Hermínio diz assim, que onde a regra é forte, é porque o relacionamento é fraco. É bem parecido. Se o seu problema é falta de confiança, é porque o seu relacionamento com Ele está comprometido, está sendo fraco, a sua intimidade com Ele. Falta de intimidade gera falta de confiança. Quanto mais você conhece alguém, mais você consegue confiar naquela pessoa. Você tem livre acesso ao Pai, portanto, não viva colocar outro em seu lugar. Vou repetir e vou terminar. Você tem livre acesso ao Pai, não viva colocar outro no seu lugar. Amém? Irmão, eu não sei se eu sou diferente dos iguais, eu não sei qual é o problema, mas eu não dependo da oração dos outros para viver. É esquisito, irmão. Não fico esperando ninguém vir orar por mim, eu não fico esperando. Nos meus piores momentos, eu nunca fiquei esperando ninguém vir orar por mim. Ah, pastor, isso é ressentimento. Não, isso é ser resolvido. Isso é entender que tem coisas que, se Deus não levantar, eu não vou correr atrás para levantar. Se Deus quer levantar alguém, Ele vai levantar. Se Ele não quer, eu preciso me levantar na presença dEle. Fica esperando o profeta vir aqui falar alguma coisa para mim. Não fica, irmão. Porque eu já tenho o profeta dos profetas habitando dentro de mim e que fala o que eu preciso ouvir. E aqui eu não estou excluindo outras pessoas serem voz de Deus na sua vida. Ah, então não vou ouvir mais ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas quando eu não tenho a ajuda que eu gostaria, que muitas vezes é de homens, eu tenho a ajuda do Espírito Santo de Deus o tempo todo que eu precisar. Amém? Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Então não terceirize o que deve ser pessoal. E aqui, querido, eu fico pensando, quando chegar na glória, a gente vai saber se esse cara chamado Simão, que ouviu a palavra, creu no que ouviu e foi batizado, se ele está lá no céu, se ele realmente se arrependeu, porque depois disso a Bíblia não traz mais nenhum relato dele. Fica meio confuso, né, irmão? O cara creu, foi batizado, e aí Pedro fala para ele: olha, você não tem parte nesse ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus, se arrependa e ora a Deus. É tipo assim, a gente olhar para o cara e falar assim: você vestiu uma roupa, mas você continua podre por dentro. Você trocou a bermuda, o tênis, o boné por um terno, mas você continua um sepulcro caiado por dentro, morto por dentro. Se esse homem aqui tiver se resolvido com Deus, nós vamos encontrá-lo na glória, e vamos poder ouvir da boca dele: olha, um dia eu fui repreendido por Pedro, eu tentei comprar o Espírito Santo e Pedro me repreendeu, e ainda bem que eu dei ouvidos a Pedro e me arrependi, fui e orei a Deus. Ainda bem,
Porque se eu tivesse ficado nesse ora só vocês por mim, amém, irmão? Glória a Deus, fica de pé no seu lugar.